Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só. No circuito da figura a seguir, o componente Dzão ligado entre os pontos A e B é um diodo. Lembre-se que um diodo, senhores, ele é um equipamento muito peculiar. Ele permite apenas a passagem de corrente num sentido. Está vendo aquele triângulozinho preto ali do lado do Dzão? Aquele triângulo preto ali, ele indica uma setinha. Ele indica para nós qual é o sentido que ele permite a passagem de corrente. Por mais que A tenha um potencial maior que B, ou seja, tem uma diferença de potencial aqui empurrando a corrente para o lado contrário, o diodo não permite a passagem de corrente no sentido contrário a essa seta. Então ele só permite quando o potencial de B for maior que o de A, belezinha? Ou igual a A, né? Aí olha só, esse dispositivo se comporta idealmente como uma chave controlada pela diferença de potencial entre seus terminais, sejam VA e VB, as tensões dos pontos A e B, respectivamente. Se VB for menor que VA, então aqui, ó, se o VB for menor que A, ele iria empurrar a corrente para baixo, né? Só que o diodo não vai deixar. Então, olha o que ele fala. O diodo se comporta como uma chave aberta, como se fosse um interruptor aberto aqui, ó. Como se a gente tivesse um interruptor, só que ele tivesse aberto e não fechado. Aberto, ele não permite a passagem de corrente para nós, que iria de A para B, certo? Então, ele não funciona, não deixando fluir nenhuma corrente através dele. Agora, se VB for maior ou igual a VA, aí o diodo se comporta como uma chave fechada. Então, ia fechar a chave e aí permite que a corrente flua de B para A. E ele se comporta como uma chave de resistência tão pequena que pode ser desprezado. Então, a gente vai desprezar a resistência do diodo, ligando o ponto B ao ponto A. O resistor R, que é esse carinha aqui, ó, com uma setinha, resistência variável, né? Tem uma resistência variável que vai de 0 até 2 ohms. Então, perceba que o valor máximo da resistência variável ali é 2 ohms. Teoricamente, se esse fio do meio não estiver funcionando, os resistores estão em série, né? E dessa forma, meninos, com a resistência valendo 2, nós temos a máxima resistência no circuito, consequentemente, a menor corrente no circuito, né? Então, olha só. Nesse circuito, determina o valor da item A, corrente I através do resistor R quando a sua resistência é 2 ohms. Perceba que ele está trabalhando com o valor máximo. Então, olha só que bacana. Se a gente trabalhar com essa resistência valendo 2 ohms, senhores, que é o valor máximo para nós, né? Significa que nós vamos trabalhar com a corrente mínima, porque meu R equivalente total vai ter o maior valor possível aí e, consequentemente, a corrente é menor. E aí, olha que bacana. Se a corrente que sai do gerador de 20 volts, né, vai passar pelo resistor de 2 ohms, resistor de 1 ohm e resistor de 2 ohms. Já vou explicar para vocês por que ele não passa lá no ramo do meio. Primeiro porque o nosso diodo não deixa passar a corrente no sentido contrário, né? Mas se essa corrente passar e ela for o menor valor possível, meninos, significa que o nosso resistor 2 ohms vai consumir pouca DDP, porque a corrente que passa nele é a menor possível. Isso significa que vai sobrar muito potencial no ponto A. E, consequentemente, a gente já pode falar que esse potencial em A muito provavelmente vai ser maior que o potencial de B, certo? A gente vai conseguir comprovar isso depois que a gente calcular. Então, ó, repetindo, como a resistência aqui é máxima, a corrente é mínima. Como a corrente é mínima, o que esse cara está consumindo é a menor DDP possível. Se ele consome pouca DDP, desses 20 volts, vai sobrar muita DDP depois dele ainda. E esse potencial acaba sendo maior que o potencial de B, portanto, o diodo funciona como uma chave aberta, o ramo do meio não funciona para nós. Então, dessa forma, ó, a gente vai poder fazer o seguinte: U é igual a R vezes I. A DDP que está sendo fornecida aqui pelo gerador vale 20 volts. A resistência seria 2 em série com 1 e em série com R variável que vale 2. Então ficaria 2 mais 1 mais 2. Tudo isso vezes I. 2 com 2 é 4, com mais 1 é 5. O 5 passa dividindo, a gente descobre que essa corrente é 20 dividido por 5, que dá 4 amperes para nós aqui. Belezinha? E agora, só para confirmar para vocês, olha que bacana. Se eu falar que esse potencial aqui é o 0 volt, significa que o ponto B aqui vale 8 volts, né? Para dar uma diferença de potencial nos terminais desse gerador de 8 volts. Só que isso aqui é zero, como ele está ligado no menor aqui do gerador de 20 volts, também é zero. Então a corrente sai daqui carregando 20 volts. Vem cá. Se a corrente vale 4 amperes, a DDP consumida por esse resistor aqui, ó, é 2 vezes 4. Ele consome 8 volts. Então a corrente chegou aqui com 20, esse cara consumiu 8, saiu daqui com quanto?
com 12. Perceba que o potencial que vai passar no ponto A vale 12 volts, que é maior que o potencial em B, que vale 8. Se o potencial de A é maior que o potencial de B, o diodo se comporta como uma chave aberta. E esse sistema aqui não funciona, confirmando aí para nós que a corrente vai passar direto pelos resistores ali. Fechou, meninos? Vamos agora para o item B. Olha só, eu vou mudar aqui, tá? Vou mudar para a gente poder trabalhar na figura com tranquilidade. Então, olha só. Olhando agora para o item B, ele não quer colocar as linhas para mim aqui, não tem problema. Olha lá. Item B. Ele quer saber agora a corrente I0. Então, vou colocar aqui o item B, ó. A corrente I0 através do resistor R quando a sua resistência for 0. Então, olha que bacana. Se a resistência aqui for 0, significa que eu não tenho esse resistor. Ele tem um fio de ligação apenas, ó. Tem o fio, ele serve como elemento de ligação, a corrente consegue passar por ele. Então, o resistor de 1 ohm funciona. Mas esse resistor aqui agora, ele não consome DDP. Se a resistência agora ficou a menor possível, senhores, porque agora a resistência equivalente, ó, é a menor possível, não é verdade? Significa que aqui a gente vai ter a máxima DDP consumida nesse resistor de 2 ohms, certo ou não? Só que aí olha que bacana. A gente vai poder pensar o seguinte, de um lado aqui, eu vou ter o potencial do meu menor gerador, certo? E esse potencial do meu menor gerador, já que o resistor R não funciona, ó, é só um elemento de ligação, ele consegue chegar até os terminais do meu resistor de 1 ohm. Então, ó, esse potencial negativo que eu tenho aqui, ó, ele está chegando desse lado. Agora, como a gente vai estar com a corrente máxima, portanto, esse carinha aqui está consumindo muita DDP, então o potencial aqui em A vai ser maior ou igual ao de B, e o diodo permite agora que a corrente passe de B para A, né? Isso significa que agora, ó, aqui o ponto B, ele está ligado tanto no resistor de 2 ohms, como no resistor de 1 ohm. Então, percebo que esse potencial positivo aqui, ó, ele está ligado nos terminais desses dois resistores. O mais importante para a gente perceber agora é, percebo que a diferença de potencial entre o menos e o mais que eu desenhei para vocês aqui, ó, vale 8 volts, certo ou não? E esse resistor de 1 ohm, ele está ligado exatamente nesses dois potenciais. Então, a diferença de potencial nos terminais desse resistor também vale 8 volts. Ele não quer saber o valor da corrente zero através do resistor R? Então, é essa corrente, de novo aqui, só que ele está chamando essa corrente de zero. Então, nós vamos poder falar, a corrente zero que passa no resistor R é a mesma corrente que passa nesse resistor, ó, de 1 ohm. E, portanto, eu vou aplicar uma URI nesse cara, ó. U é igual a R vezes I. Nesse carinha aqui, ó, a gente percebe que a DDP nele vai ser 8 volts, que é coincidente com a diferença de potencial do gerador aqui. A resistência nele vale 1 ohm e a corrente zero é o que nós queremos. Portanto, esse zero, 1 passa dividindo, ele vale para nós 8 amperes, tá? Acabou o item B. Só para você analisar, eu vou falar aqui que o gerador de 20 volts tem um potencial maior, que eu vou colocar a cor verde, tá? Porque é um potencial diferente daquele positivo do 8 volts, né? Então, aqui ele tem essa diferença de potencial. Mais verdinho e mais vermelhinho. Esse mais verdinho indica para nós aqui 20 volts, né? E o mais do vermelhinho indica para nós o potencial de 8 volts lá do gerador, né? Já se a gente considerar o menos aqui como zero para nós, tudo bem? Então, perceba que a diferença de potencial, a queda de tensão que tem aqui no resistor de 2 ohms, ó, ele vale 20 mais 8, 12 volts, certo ou não? Isso significa que a corrente que vai passar nesse cara aqui vale 6 amperes, né? 12 dividido por 2, 6 amperes. Para a corrente ser 8, é porque o diodo está liberando uma corrente de 2 amperes para nós aqui. Fechou? E se ele perguntasse essas outras correntes, não tinha necessidade de analisar esse ponto para nós. E agora nós vamos para o item C. Eu, de novo, vou mudar a figura, tá? Eu vou de novo para a gente poder limpar essa figura aí. Então, olha só. O item C agora, ele pede para nós a resistência R, para o qual o diodo passa do estado de condução para o de não condução e vice-versa. Bom, olha que bacana. É o que a gente acabou de analisar, né? Ó. Então, eu vou repetir aqui para nós. A gente tem aqui um menor potencial, que eu vou falar que vale 0 volt. Esse menor potencial está aqui também, ó, 0 volt. E a gente percebe que essa plaquinha
menor, assim como a plaquinha menor do gerador de 20 volts, elas estão ligadas aqui, ó, no valor do nosso resistor agora, que eu quero saber qual é o valor da resistência dele no momento em que o diodo passa de não condutor para condutor, ou condutor para não condutor, ou seja, quando ele funciona como uma chave aberta e passa para chave fechada, e vice-versa para nós. Do outro lado aqui, meninos, nós temos essa maior placa aqui com um potencial de 20 volts, certo? Então aqui eu vou considerar esse potencial valendo 20 volts para nós aqui. Olha que bacana. Ok? Dessa forma, ó, eu vou ter aqui o potencial vermelhinho do bateria aqui de 8 volts ligado nesses dois terminais. E a partir daqui agora que nós vamos passar a trabalhar, ó, com essas informações para tentar descobrir qual é o valor dessa resistência R aqui para nós. Beleza ou não? Então, se a gente olhar aqui agora, meninos, esse potencial positivo aqui seria o potencial de 8 volts. Isso significa que aqui nesse resistor eu tenho esse potencial de 8 volts e aqui também 8 volts. Isso porque no exato momento que o diodo é como se funciona como uma chave, um interruptor, né? Quando ele liga, quando ele passa de desligado para ligado, é exatamente quando o potencial de B passa a ser igual ao potencial de A, né? Então, se aqui é 8 volts, teria que ser 8 volts. E aí vai chegar um momento que o potencial de B passa a ser maior que o potencial de A. Mas aí o nosso diodo já está funcionando há algum tempo. Eu quero saber no exato instante em que ele iguala. Então, olha só que bacana. Vamos imaginar que o potencial de A fosse maior que o de B, certo? O diodo não está funcionando, não está permitindo aqui, a chave está desligada, vamos dizer assim. Aí o potencial vai diminuindo até que ele chega no valor que é igual ao do B. Nesse instante, que vale 8 volts, ou seja, igual ao do B, é a hora que o diodo vai começar a funcionar, vai permitir a passagem de corrente indo de B para A. Porém, ainda não permitiu. Ele ainda não permitiu, ele vai começar a permitir. Então, olha que bacana. A gente percebe aqui que a diferença de potencial nesse resistor vale, 20 menos 8, né? A queda de tensão aqui vale 12 volts, né? Ele passa de 20 volts para 8 volts. Isso significa que a corrente que vai passar por esse circuito, por esse resistor de 2 ohms, se a gente fizer aqui a URI, ó, U igual a R vezes I, o I é U dividido por R, né? 12 dividido por 2. A gente descobre que a corrente que vem aqui, ó, é de 6 amperes. Porém, ele quer que a gente trabalhe no exato instante em que o diodo está mudando, né, da chave aberta para a chave fechada ou vice-versa. Então, nesse momento, não está chegando corrente aqui ainda. Isso significa que a corrente de 6 amperes é a corrente que vai passar tanto no resistor de 1 ohm como no resistor R, que é onde a gente quer saber o valor da resistência quando o diodo começa a funcionar, né? Ele vai começar a mandar corrente no nosso circuito. Bom, se a gente olhar aqui, a corrente nesses dois resistores em série vale 6 amperes e a DDP neles, olha só agora, ó, a DDP neles em série, o resistor de 1 ohm em série com o nosso resistor R aqui, que eu quero saber o valor da resistência, certo ou não? Percebo que a diferença de potencial nesse bloco aqui é o potencial positivo vermelho menos o potencial negativo em azul. 8 menos 0, a gente percebe que a DDP nesses dois resistores em série vale 8 volts. Então, ó, no exato instante que o diodo muda e permite passagem de corrente, vai permitir, mas ainda não passou, a corrente que vai passar neles vale 6 amperes. Então, aqui nós vamos poder falar o seguinte, ó, nesse elemento, fazendo U igual a R vezes I, a DDP neles vale 8 volts. A resistência aqui, ó, em série é 1 mais R. E a corrente que está passando por eles ainda vale 6 amperes. Vai aumentar, mas por enquanto, no exato instante que o diodo passa a funcionar, vale 6 amperes. Então, esse 6 que está multiplicando, a gente pode simplificar aqui, né? Ó, dividir por 2 dos dois lados, 6 por 2 dá 3, e 4 por 2, e 8 por 2, perdão, dá 4. Então, vamos ficar 4 terços igual a 1 mais R. Esse 1 que está positivo vai passar para o outro lado negativo, então vai ficar 4 terços menos 1. Tirando o mínimo aqui, ó, o mínimo entre 3 e 1, vai dar 3. 3 por 3 é 1 vezes 4, 4. 3 por 1 é 3, vezes 1, vezes 3, vezes 1, dá 3. 4 menos 3 é 1, então fica 1 dividido por 3. A gente chega aqui a resistência R
tem que ser um on. É nesse exato momento, quando a resistência vale 1/3 de on, um on não, né? 1/3 de on, é a hora que o diodo passa a funcionar. E a partir daí ele começa a mandar corrente para o circuito. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.